Jovinhos, então a questão 15 foi uma questão polêmica, né, assim, no ambiente do pré-vestibular, pois ele perguntou, né, ele explicou aí a situação, e ele perguntou qual era o volume de uma calota esférica. Então, o estudo de uma calota esférica não é um estudo muito comum no cenário do ensino médio, porque como a esfera é um corpo redondo, né, normalmente, assim, para a gente poder falar das coisas com mais certeza e fazer as demonstrações, normalmente a gente já começa, né, a falar aquela assim noção inicial de cálculo, né? Começa a falar, e aqui a gente, se isso aqui tende para o infinito, então isso aqui tende a ser isso, né? A gente começa com esse início, né? Essa introdução assim da ideia de cálculo infinitesimal, né? Então isso não é uma questão comum no cenário de ensino médio, nem nos cenários de vestibular militar, não é uma coisa assim muito comum. Se eu não me engano, alguém já me disse que viu uma questão assim de volume de calota na Mackenzie de São Paulo, que é uma prova assim mais forte também, que até parece muito com o FRR, são poucas questões, a gente tem poucos minutos por questões, só que são questões difíceis. Então, até a demonstração, se você procurar vídeos no YouTube de demonstração de volume de calota e tal, normalmente é usando coisas que a gente não tem como debater muito no ensino médio. Então, assim, na minha opinião, como professor deste ambiente de cursinho, eu acho que alopraram um pouco demais assim no nível da questão, né? A gente tinha muitas outras coisas da geometria espacial, podia falar de pirâmide, né? Podia falar, sei lá, de fuso, pirâmide inclusive, que está no nosso edital e nunca caiu, né, no FRE. Poderíamos falar de fuso esférico, de cunha esférica, algo assim, né? Ou então de tronco, né? Até nos livros mais elaborados, olha, os livros mais comuns de ensino médio os livros do Dante, né? E o do Gelson Yeser, que inclusive o do Gelson Yeser é o livro usado no CAP, o Colégio de Aplicação. Nesses dois livros não tem o volume de uma calota esférica. E os outros dois livros assim mais avançados, para quem ainda está no nível mortal da matemática, né? Normalmente é o Farias Brito e o livro do Poliedro. Em ambos também não tem o volume de uma calota esférica, né? Tem até alguns tem a demonstração do volume de uma esférica, da área, já usando o cálculo infinitesimal, mas não tem a calota esférica. Então eu imagino que se isso existir em um livro é algo muito incomum, talvez em algum vestibular militar bem forte assim, né? Mas não é uma coisa que a gente costuma estudar. Então, realmente era uma questão que quase todo mundo errou, acho que de contar nos dedos os alunos que falaram para mim: eu tinha visto isso assim por uma curiosidade, vi que tinha uma fórmula, lembrei da fórmula no dia e fiz", né? Então, vamos lá, vamos ver como é que é essa questão. A ideia é essa daqui, né? Quando a gente tem a nossa esfera, vamos só aqui fazer o desenho, né? Quando a gente tem a nossa esfera e a gente corta essa esfera com planos, as seções, né, desses planos cortando a esfera criam circunferências, né? Então vamos supor, se eu der uma facada aqui nessa esfera num ponto um pouco mais em cima, aqui assim, ó, então esse meu corte vai fazer essa circunferência azul. Então note você que nascem uns elementos aqui, né? Do centro da esfera para a bordinha, isso é o raio mesmo da esfera, né? Isso aqui é o raio da esfera, que eu vou chamar de R maiúsculo. Veja que do centro para cá, a gente vai chamar de A. É uma alturinha aqui dessa circunferência máxima até o corte, né? E, e desse ponto aqui, né, do centro do corte para cá, a gente vai chamar de Rzinho, que seria um raio menor dessa circunferência que nasceu ao fazer esse corte, né? Esse Rzinho. E bem aqui, ó, esse cara que vem, vamos botar qual cor nele aqui? Vamos botar laranja. Esse cara que vem aqui do centro do corte até a cabeça aqui, né, dela, completando esse raio, isso aqui a gente vai chamar de agazão, tá bom? Um agazão. Então, com esses elementos escritos aqui, o volume da nossa calota, né, lembrando que a calota esférica seria isso, né? A calota esférica seria eu pegar e apagar tudo e deixar apenas isso aqui, né? Só a tampinha dela assim, né? Como eu fiz aqui no mouse, ficou horrível, né? Esse desenho. Mas no caso seria eu apagar tudo que está para baixo aqui, né? Deixar só esse bico aqui, né? Só esse bico redondo da esfera. Isso que é uma calota, não é igual a gente fala as calotas polares, né? Imaginando assim que forçando a barra o planeta Terra é uma esfera, né? Então aquele biquinho dele seria uma calota. Então, dado esses elementos aí, o volume da nossa calota está aqui, né?
sem demonstração, você só aceita. Inclusive, eu acho que eu lembro de ter procurado bastante, mas não achei uma demonstração dessa que eu achasse justo usar assim no ensino médio, né? Normalmente a gente vai usar de numas integralzinha, numas derivadas, alguma noção de limite bem simples. Então, beleza. Então, seria πh ao quadrado sobre 3, que multiplica 3r menos h. Então, sabendo disso, agora vamos ver o enunciado. Então, ele diz, considere a superfície esférica tangenciando um cone por dentro, né? Beleza. Como ilustra a figura. A distância entre o centro dessa superfície esférica, que é esse ponto bem aqui, né? O centro dela, ao vértice do cone é de 6. Então, vamos fazer esses desenhos aqui. Então, primeiro, do centro da esfera até o vértice do cone, ele disse que isso aqui é 6, né? 6 centímetros. E o ângulo formado pela reta geratriz do cone com o seu eixo é de 30 graus. Note que no caso ele está falando desse eixo central aqui do cone, né? E a geratriz do cone é a hipotenusa do triângulo retângulo que gerou o cone, né? Então, no caso, a geratriz seria essa reta aqui, não é mesmo? Então, ele está falando que o ângulo dessa geratriz com esse carinha é 30 graus. Show de bola? Aí ele falou, a distância da base da calota fora do cone ao centro da superfície esférica é 2/3 do raio da superfície esférica. Né? Então, significa que desse corte aí que ele fez, né? Ele fez um cortezinho e desse plano que ele fez o corte, né? Porque o cone, se você parar para observar, a bunda desse cone faz um corte nessa esfera, né? O que ele está falando é que da bunda desse cone aí que ele cortou, até onde mesmo, hein? A distância da base da calota fora do cone, que é para cima, ao centro da superfície esférica é 2/3 do raio. Show de bola. Então, daqui para cá, vamos trocar de cor. Então, do centro aqui desse corte, que é uma circunferência, até o centro daqui, então isso é 2/3 do raio. Vamos botar maiorzinho aqui ele, 2/3 do raio dessa esfera aí. E depois ele perguntou o volume, né, dessa menina. Então tá. Primeiro vamos descobrir quem é o raio da nossa esfera, né? Vamos descobrir quem é o raio da nossa esfera. Como é que eu vou descobrir isso? Então eu vou pegar do centro da minha esfera e vou trazer para cá, né? Fazendo nesse ponto de tangência com o cone. Porque se esse cone está tangenciando essa esfera, então quando eu traçar o raio nesse ponto de tangência faz 90 graus, né? Então veja que eu tenho um triângulo retângulo aqui e esse cateto azul é exatamente o raio, né, dessa esfera. Então esse meu triângulo retângulo está tipo assim, ó. Meu triângulo retângulo está tipo assim. Um pedaço aqui não me interessa saber quanto é, né? Que é aquele pedaço ali da geratriz. Quem está de frente para o 30 graus é o raio e a hipotenusa desse cara é os 6 centímetros. Então aqui a gente vai fazer uma trigonometriazinha simples, né? Então a gente vai descobrir que esse raio vale 3, né? Porque como a gente tem uma hipotenusa de 6 e ela vai virar o cateto oposto, é só multiplicar pelo seno do ângulo, aqui o ângulo que está embaixo dessa hipotenusa, né? Como se fosse o transformador desse cara para quem está na frente. Então é o seno que fala do cateto oposto. Então esse raio aí é 3 dessa esfera. Show! E aí ele disse que do centro da minha esfera até onde houve esse corte, que seria o que eu chamei de A, isso aqui é 2/3 do raio. 2/3 do raio. Então significa, claro, que esse H laranja, que é desse ponto para cima, isso é 1/3 do raio. Então o que a gente está chamando de H ali na nossa figura, que é muito importante para a fórmula, né? A gente precisa descobrir quem é esse H. O H ali da figura ele é 1/3 do raio, ou seja, é 1. Né? Porque se o raio vale 3, quando substituir, aquele H vale 1. Então agora sabendo que esse H vale 1 e sabendo que o meu raio vale 3, aí agora é só eu substituir na formulinha que eu apresentei ele para vocês mais cedo. Né? Então o volume dessa calota vai ser π vezes 1 ao quadrado sobre 3, que multiplica 3 vezes 3 menos 1. Né? Então fazendo essa continha, então vai ficar π sobre 3, que multiplica 3 vezes 3 é 9, 9 menos 1 é 8. Ou seja, no fim das contas, o volume dessa calota é 8π
terços, né? Que é o que está na letra B de bola. Então, realmente, eu lembro que quando eu vi essa questão pela primeira vez, eu pensei assim, cara, eu acho que eles não vão cobrar o volume de uma calota, porque é muito incomum. Tem tanta coisa na geometria espacial para perguntar que não é tão aloprado assim, né? Porque esse é um estudo meio aloprado, né? Já muito na frente, que usa ferramentas não muito comuns. Então eu pensei, não, talvez tenha algum jeito aqui de eu responder sem usar essa fórmula. Eu nunca achei esse jeito. Se você tem um aí, por favor, deixe nos comentários. Surpreenda-me, porque eu adoraria saber, né? Inclusive aí se o professor que elaborou essa questão tiver essa... quiser botar aí, sei lá, uma conta do YouTube anônima aí, eu ia adorar saber, mas o único jeito que eu conheço de resolver é realmente sabendo a fórmula do volume da calota, e fórmula essa que nasce usando algumas ferramentas não muito comuns no nosso ambiente de ensino médio, né? Então veja que o coração da questão estava aqui, em você saber isso, né? Porque tu poderia até fazer a trigonometria, descobrir quem era o raio, perceber as coisas e tal, mas se tu não sabe esse coração, eu realmente acho que você não ia para frente. Eu até tentei pensar assim, não, isso aí tem que ser mais da metade, né? Porque tem metade da esfera para dentro, então tem que ser mais da metade do volume e tal. Mas mesmo assim eu não consegui pensar um jeito bem lógico para chegar numa alternativa mesmo assim, de forma sólida, sem saber essa ideia. Então, por favor, se alguém souber, conte aí pra gente que eu iria adorar debater com você. Então essa foi a questão 15, de longe a questão mais polêmica da nossa prova e de longe a que mais erraram. Eu tenho certeza que se a gente tiver uma estatística aí, eu vou apostando dinheiro que essa aqui foi a questão mais errada da prova, sem sombra nenhuma de dúvidas. E também tenho certeza que a maioria dos professores aí de pré-vestibular dificilmente falaram disso nas suas turmas, né? Mas é isso. Então da próxima a gente fala e segue a vida. Se cair de novo não pode errar, né? Caiu a primeira vez, porra, não sabia e tal, errou, aceitável. Mas se cair de novo tem que acertar. Aí não pode errar caindo a mesma coisa duas vezes, né? Então tá, vamos seguir que a gente já está no finalzinho, agora vamos para o PSS 3. Assuntos relativos agora ao terceiro ano do ensino médio.